So good morning, everyone. I'm excited to be back with you guys today. Bem empolgado de estar de volta com vocês aqui essa manhã. Just to start, maybe you can't see very well. E talvez, só para começar, talvez você não está conseguindo ver direito aqui. These are palm trees on my shirt. Aqui são palmeiras aqui na minha camiseta. Just in case you're... Em caso vocês não estão conseguindo enxergar direito lá. Philadelphia does have a big drug problem, but we are not promoting it from the church. Yeah. Na Filadélfia tem um problema bem grande de drogas, mas nós não estamos, não é nada de marihuana, tá? São palmeiras, tá? You know, I just realized that in a couple of months they're going to be playing an American football game in Rio. E eu acabei de descobrir que em alguns meses vai ter uma partida de futebol americano, acho que é no Rio ou em São Paulo. Did you guys know this? Vocês sabiam disso? Yeah. Sim ou não? It's actually my hometown team is one of the teams playing. Na verdade, um dos times que vai estar jogando aqui é o nosso time lá da nossa cidade. The Philadelphia Eagles. Philadelphia Eagles. So when the game comes on, you have to cheer for the Eagles. Então, quando o jogo estiver acontecendo, pessoal, vocês precisam torcer pelos Eagles. Let's pray for my team right now. Então, vamos orar pelo meu time agora. Turn with me, if you will, to Acts chapter 6. Então, vamos abrir nossas Bíblias em Atos, capítulo 6. Again, we're going to start in Acts and then go to a couple of other passages. E mais uma vez nós vamos começar em Atos, mas nós vamos cobrir bastante outras passagens. Haf, if you would, please read Acts chapter 6, verses 1 through 7. Então vamos ler Atos 6 a partir do versículo 1. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia. 5, right? 7. Então eu vou continuar até o 7. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Lord, we thank you for your word. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. We thank you for the reading of your word. Te agradecemos pela leitura da tua palavra. And we ask your blessing now on this time of study of your word. E pedimos a tua bênção agora que vamos estudar a tua palavra. We pray in Jesus' name. Oramos em nome de Jesus. Amen. Amém. Okay, so I want to tell you guys the secret to an effective, fruitful ministry. Então, We all want that, right? Eu quero contar para vocês o segredo para um ministério eficiente. E todos nós queremos isso, né? So here's the secret. Então o segredo está aqui, ó. It's be faithful in all of the little things. Seja fiel em todas as pequenas coisas. The biggest thing that you can do for your ministry A maior coisa que você possa fazer para o teu ministério is to do all the little things well. é fazer todas as pequenas coisas bem. So I want to talk to you guys today primarily as the pastors and helpers, Então, primeiramente, eu quero me dirigir aos pastores e os ajudantes, né? but I want to talk to you as individuals in your individual life. Mas eu quero conversar com vocês como um indivíduo, na sua vida individual. Because we are to be leading by example. Porque nós precisamos estar liderando através do nosso exemplo. And if I, as the pastor or ministry leader, if I am not being faithful in the little things, E se eu, como pastor ou líder, eu não estou sendo fiel nas pequenas coisas, then I really have no reason to expect my church to be faithful in those então eu não things. tenho razão nenhuma para esperar que a minha igreja seja fiel em qualquer coisa. So here we see in Acts chapter 6 that a problem has come up. Então aqui no capítulo 6 de Atos nós vimos que um problema apareceu, né?
And it is a legitimate problem. E era um problema legítimo, né? There is a marginalized group of people, and they are not being taken care of in the church. Existia esse grupo que estava sendo marginalizado e não estava sendo tomado conta dentro da igreja. And so the church here, they recognize two things in this situation. Então a igreja aqui ela reconheceu duas coisas nessa situação. First, they recognize the problem, Primeiramente, reconheceram o problema, which is good. o que foi algo bom. You know, a lot of times we can hear complaints in our church E and we muitas can vezes- brush them off. A gente pode ouvir, né, o pessoal reclamando nas nossas igrejas e a gente meio que põe assim meio que de lado. They just don't know what they're talking about. E a gente fala, eles não sabem do que estão dizendo. And sometimes we can do that. E às vezes a gente pode fazer isso, né? You know, if somebody came up and they said, I don't think you're serving enough ice cream at church. Por exemplo, se alguém chegasse para mim e falasse, olha, eu acho que vocês não estão servindo sorvete o suficiente na nossa igreja. I said, okay, thank you for your Yeah. input, right? A gente pode dizer, tá, muito obrigado pela sua sugestão, né? Obrigado. But as a leadership team, we don't need to go back and pray whether or not we need to serve more ice cream at E church. daí, como liderança da igreja, a gente não precisa se reunir para orar, para saber se a gente precisa ouvir isso, né? E servir mais sorvete na igreja. But we can't have that attitude about everything, Mas nós podemos, então, ter essa atitude acerca de todas as outras coisas. because sometimes people see things that I can't actually see. Porque, às vezes, as pessoas da igreja elas podem ver algo que o pastor não está vendo. So one, they recognize that there is a real problem. Então, aqui eles reconheceram que existia um verdadeiro problema. Then they recognize something else as well. E mais outra coisa eles reconheceram. They recognize what their own calling is Eles reconheceram qual era o seu próprio chamado and the limitations that they have. e as limitações que eles possuíam. See, this leadership said we are called to teach. Então, essa liderança ela entendeu, olha, nós fomos chamados para pregar, ensinar. And for them to fix the problem themselves, Então, would, I'm sorry. for them to fix the problems themselves would take away from their ability or their availability to teach. E então, se eles resolvessem trabalhar e acabar com esse problema, isso tiraria tempo deles da sua primeira obrigação, que era ensinar e pregar a palavra. So pastors and leaders, it's good to be able to recognize our own limitations. Então, pastores e líderes, é importante nós reconhecermos as nossas próprias limitações. There are some pastors that will try to do it all. E existem alguns pastores que vão tentar fazer de tudo. Maybe say, I don't trust anybody around me, Talvez eles vão dizer assim, olha, eu não confio em mais ninguém ao meu redor. or I can do it better than them, so I'm just going to do it myself. Ou eles vão dizer assim, olha, eu faço melhor do que todos, mesmo assim, então eu vou fazer por mim mesmo. If you've ever asked a young child to help you with something around the house, you know this. Então, se você já ouviu uma criança, né, pedir para você ajudar a limpar ou arrumar alguma coisa em casa, você já sabe do que eu estou falando. I remember when my kids were small and we were painting the house. Eu lembro uma vez que quando minhas crianças ainda eram pequenas e a gente decidiu pintar a casa. And you say, hey, you want to help me paint? Aí eu falei, você quer me ajudar a pintar? Of course, yeah. Ah, claro que sim. And so they all start, E aí então eles começaram. and I'm looking and I'm thinking, this made more work for myself, right? Aí eu falei assim, eu acho que essa ideia vai me trazer mais trabalho para mim depois. You think, give me that. Dá aqui. esse I'll do it pincel. myself. Deixa que eu vou fazer isso aqui. There are pastors who take the same approach to their church. Então existem pastores que vão assumir o mesmo papel com a sua igreja. And what this leads to is frustration and often to burnout. E o que isso vai gerar, geralmente vai ser frustração e o burnout, né? A gente vai se desgastar. You need to have people around you that you can trust. Então você precisa ter essas pessoas ao seu redor em que você possa confiar. And if you don't have that, E aí então se você não tem isso, ask the Lord to send you those people and start developing them yourself. ore ao Senhor para que Ele possa te enviar nessas pessoas e aí então você começa a desenvolvê-los para isso. Young people aren't going to learn if they're never given an opportunity. As pessoas mais jovens, elas nunca vão aprender a fazer se eles não receberem uma oportunidade. A great place to start is with you walking with them. E um bom lugar para se começar isso é você caminhando com eles. So one of the things that we need to be faithful with is in making disciples. Então, uma das coisas a qual nós precisamos ser fiéis em fazer é
de levantarmos novos discípulos. Discipleship means I am going to walk with you, Então, o discipulado quer dizer que eu vou caminhar com você, I'm going to teach you and instruct you vou te ensinar e instruir, for the purpose of setting you free para que um dia eu possa o propósito seja eu te libertar, né? to be who God wants you to be. Para você ser tudo aquilo que Deus quer que você seja. So we need to be faithful in making disciples Então, nós precisamos ser fiéis em fazermos discípulos in our churches em nossas igrejas, and in our homes with our em families. nossas casas com nossas famílias. We need trusted men and women around Nós us precisamos dessas pessoas com quem podemos confiar ao nosso redor that can help us when real problems e que arise. vai poder nos ajudar quando os problemas verdadeiros surgirem. Now, I'm not saying you just take somebody and let them teach on a Sunday. Né, eu não estou dizendo assim, ó, você pega qualquer um e daí deixa ele ensinar num domingo à noite. What's your name? Né? Como é que é o seu nome? Come here. Vem aqui. I recently met a young man in Africa. E recentemente eu encontrei esse jovem rapaz lá na África. He said that happened to him. E ele disse que isso aconteceu com ele. He was actually crying out to the Lord. He had part of his family that was Muslim, part of his family that was Christian. E ele estava clamando ao Senhor, né, porque parte da sua família ela é muçulmana, parte da sua família é cristã. And he said he went to a church one day, a new church. He had never been there. E aí então um dia ele foi visitar essa igreja, uma igreja a qual ele nunca tinha ido antes. And the pastor said, "We have a new young man with us today. He's going to come up and teach you." Então esse pastor virou e falou: "Olha, nós temos um visitante aqui hoje, esse jovem rapaz, então ele vai subir aqui e vai pregar para nós." That's not what I'm talking about, right? Não é esse tipo de aproximação que eu estou falando, né, gente? But there are certain ministries that are great training grounds for this kind of thing. Mas existem vários bons ministérios que nós podemos utilizar para usar dessa maneira para treinar pessoas. Helping to clean at the church, Né? Começando, por exemplo, limpando a igreja, maintenance, né? A questão da manutenção da igreja, serving when you have outreaches, né? Servindo quando nos preparamos para fazer os evangelismos, evangelism, teaching them how to share their faith, né? Para o evangelismo, ensinando essas pessoas como compartilhar a sua fé, assisting in children's ministry. né? Ajudando com o ministério infantil. And then when they prove themselves faithful in those things, E aí, então, quando eles mostram que eles estão sendo fiéis em todas essas coisas, don't be afraid to give them more. então não tema em dar mais oportunidades para essa pessoa trabalhar. But the key is that they first prove themselves faithful in those smaller things. Mas a primeira, né, o princípio é que eles possam se demonstrar fiéis nessas pequenas coisas. This is what we see in Acts chapter 6. E isso foi o que nós vemos aqui em Atos capítulo 6. They're going to take these 7 men and give them the responsibility of taking care of the widows. Eles vão pegar esses 7 homens aqui e vão dar essa responsabilidade para eles, para cuidar dessas viúvas. But this wasn't just any 7 men. Mas esses aqui não eram só qualquer tipo de homem, né? It said that they had good reputation Diz aqui que eles tinham uma boa reputação and that they were full of the Holy Spirit and e wisdom. que eles eram cheios do Espírito Santo e de sabedoria. And then he took those men Então, and gave them this responsibility. Então eles tomaram esses homens e então deu a eles essa responsabilidade. So when we see men and women in our church that love the Lord, E então quando nós vemos homens e mulheres em nossas igrejas que eles amam o Senhor, we need to be giving them opportunities to prove themselves faithful. então nós precisamos dar a eles oportunidades para que eles possam se demonstrar fiéis. So the leadership here, they recognized their own calling was to teach. Então a liderança dessa igreja, eles reconheceram que o chamado deles era ensinar a palavra. So they gave this job to other men that had proven themselves faithful. E aí então eles passaram essa tarefa para outros homens que se demonstraram fiéis. And this was a job that would have been very little in the eyes of the culture around them. E essa tarefa poderia ser algo bem pequeno diante da cultura, né, aos olhos das pessoas. But it was important in the kingdom. Mas era algo muito importante no reino. And there is no job in the kingdom that's not important. E não existe nenhuma tarefa no reino de Deus que não seja importante. Even if it seems unimportant to us. Mesmo que isso pareça não ser importante para nós. And that's why the scriptures tell us we need to be faithful in those things that even if it seems unimportant to E us. por isso que nós precisamos ser fiéis, mesmo que isso pareça ser pequeno para nós. And look at the result in verse 7. Então veja o resultado aqui no versículo It 7. says the word of God spread.
E assim a palavra de Deus se espalhava and the number of the disciples multiplied greatly. e crescia rapidamente o número de discípulos. So the result of all of them being faithful in what they were called to Então, o resultado de todas essas pessoas serem fiéis nas áreas em que eles foram chamadas was that the word of God spread. foi que a palavra crescia, né? Ela se espalhou. There is no secret formula to church growth. Então, não existe uma fórmula secreta para o crescimento da igreja. It's you being faithful Em você ser fiel and training up other faithful people. e aí treinar outras pessoas a serem fiéis também. Jesus emphasized this himself. E Jesus, ele enfatizou isso ele mesmo. There's a parable in Luke chapter 16, if you want to turn there, Tem uma parábola lá em Lucas 16, the parable of the unjust steward. a parábola do administrador astuto em português. And I don't want to focus on the parable itself. I want to focus on what Jesus said afterward. E eu não vou focar aqui na parábola, mas eu quero focar naquilo que Jesus disse mais tarde. So we'll see this in Luke chapter 16, and I'm just going to look at verses 10 through 12. Então vamos lá em Lucas 16 e eu só vou focar aqui no versículo 10. So if you want to read that for us. 10 to 12? Yes, Luke 16, 10 through 12. Lucas 16, de 10 a 12. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? So the spiritual principle that Jesus lays out here Então, o princípio espiritual que Jesus está deixando aqui is that if you are faithful in these small things, é que se você for fiel nessas pequenas coisas, you will then be faithful in the larger things, então você vai poder ser fiel nas coisas ainda maiores. and will be given those greater riches. E que isso vai trazer verdadeiras riquezas. So if you want to do great things for the Lord, Então, se você deseja fazer grandes coisas para o Senhor, do all the small things first. faça todas as pequenas coisas primeiro. Recently, my youngest daughter got her driver's license. Então, recentemente, a minha filha mais nova, ela conseguiu a sua carteira de motorista. And the day that she got it, she asked if she can drive herself to a friend's party. E aí, então, no dia que ela pegou a carteira, ela virou para mim e falou assim, será que eu posso ir para a festa na casa de uma amiga minha? It was about 30 minutes away. She had never been there before. E era mais ou menos uma meia hora de carro, ela nunca tinha ido para lá sozinha. I said, no, Então, eu virei para ela e falei, olha, não, you need to slow down. você precisa ir devagar aqui. You can drive to your work, Aí você pode ir para o seu trabalho de carro, only 1 kilometer away. né? Fica mais ou menos 1 quilômetro de distância. You can drive to school, Você pode ir para a escola, maybe 10 minutes away, and you've driven it already many times. então, né, uma distância de uns 10 minutos de distância, e aí depois que você dirigir algumas vezes, But just because you can now do it legally does not mean that I am going to give you the freedom to do everything that you want to do. mas simplesmente o fato de você ter essa carteira de motorista e ser habilitada, não quer dizer que eu vou deixar você ser livre e fazer tudo o que quer fazer. Show us, as your parents, that you can do these smaller things. Então mostra pra gente, né, como seus pais, que você pode ser fiel em todas essas pequenas coisas. And the spiritual principle is the same. E o princípio espiritual é o mesmo. Now, it's interesting in this parable that money is actually what he says is the least of these E riches. o interessante aqui nessa parábola é que, em relação ao dinheiro, ele deixa claro que é a coisa menos importante. We tend to think about money as like the highest priority, right? E muitas vezes nós vivemos nossas vidas como se o dinheiro fosse a prioridade número 1, né? Within the riches of the kingdom, money is the least. E dentro das prioridades do reino, o dinheiro é a menor delas. And within the church, we need to be very careful with money. E então, dentro de nossas igrejas, nós precisamos ser muito cuidadosos com o dinheiro. Sexual immorality and money are the two things that bring the most churches down. Imoralidade sexual e problemas com dinheiro são as duas maiores fontes que derrubam igrejas. But I don't think money is the point of what Jesus is trying to say in this parable. Mas eu acredito que dinheiro não seja o ponto que Jesus está querendo deixar claro aqui.
Because look what he says in verse 11. Porque perceba o que ele diz aqui no versículo 11. If you have not been faithful in the unrighteous mammon, or if you have not been faithful with money, Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo, ou dinheiro, né, as riquezas, who is going to commit to you the greatest então riches? quem então vai te entregar as riquezas ainda maiores? So, what would be the greatest riches? If money is the least, what is the greatest? Então, se dinheiro é a menor delas, quais então seriam essas maiores e verdadeiras riquezas? The greatest thing for us as pastors Então, and churches a coisa maior para nós como pastores de igreja is that our lives and our church brings glory to God. é de que nossas vidas e a vida da igreja possa trazer glória a Deus. And the greatest riches within that is the souls of men and women. Então, a verdadeira riqueza que ele está falando aqui seria a alma, a vida das pessoas. To help lead someone to Christ Ajudar a levar alguém a conhecer a Jesus. and to shepherd their heart afterward. E então pastorear o coração dessas pessoas mais tarde. That is the greatest privilege. Então, esse é o maior de todos os privilégios. I think about how beautiful that is to see someone come alive. Eu lembro daquela alegria quando nós vemos alguém voltar à vida, né? To walk through the gospel with them, Nós caminhamos com essas pessoas através dos evangelhos, to pray with them, to see them be born again. orar com eles, verem eles sendo nascidos de novo. That's the greatest riches. Então, essa é a verdadeira riqueza. And if a pastor or a church is not being faithful with the small things, Então, se você é um pastor de uma igreja e você não está sendo fiel nessas pequenas coisas, is not seeking God's glory, você não está buscando a glória de Deus, then He's not going to entrust them with the hearts and souls of men. então Deus ele não vai confiar a você a vida e a alma e o coração dessas pessoas. If you can't be trusted with these little Se things, você não pode ser confiado com essas pequenas coisas, to have you responsible over the leadership of somebody's eternal destiny, right? imagina como você vai poder então ser responsável pelo destino de uma pessoa. You say, well, what about, aren't there bad pastors that have big churches? Mas aí então você pode se perguntar, mas como é que tem uns pastores que são bem ruins aí e tem umas igrejas bem grandes? Unfortunately, there are, right? Infelizmente existem, né? Some of the largest churches have terrible E pastors. uma das maiores igrejas do mundo, ela tem os pastores que são terríveis. But understand, guys, that's not a work of the Spirit. Agora entendam, pessoal, que isso não é uma obra do Espírito. That's a work of the enemy, Essa é uma obra do inimigo and those pastors are leading those people's souls toward e destruction. esses pastores estão liderando a alma dessas pessoas para a destruição. And you would not want to be in their shoes when they stand before the E Lord. você não vai desejar estar no lugar desses homens quando eles precisarem enfrentar a Deus um certo dia. And then verse 12 he says, if you have not been faithful in what is another man's, who will give you what is your own? Aí no versículo 12, né? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Assistant pastors, wives, everybody else that's here, Pastores assistentes, esposas, todos os outros ajudantes que estão aqui, we all have our own role and calling. todos nós temos o nosso próprio papel e o nosso próprio chamado. And we are called to be faithful in that Então nós somos chamados a sermos fiéis nisso and not desire to take somebody else's role. e não desejar assumir o papel de uma outra pessoa. If you're an assistant, Se você é um pastor assistente, you support your senior pastor in what the Lord's called him to do. você vai então ajudar seu pastor naquilo que Deus chamou ele para fazer. You don't try to make yourself higher than him. Você não tenta se elevar acima dele, You don't try to bring him down so you can take over. você não tenta derrubá-lo para que você então possa assumir a igreja. You say, yeah, but I really feel like God has called me to be a senior pastor. E daí você pode dizer assim, mas eu acho que eu fui chamado por Deus para ser um pastor, né, líder, o senior. Okay, that might be true, Isso talvez possa ser verdade, but it's not what he's called you to right now. mas não é o que ele te chamou para fazer nesse momento. Be faithful in where he has you. Então seja fiel aonde ele te chamou para estar. So what does this look like? What does it look like to be faithful in the small things? Então o que parece ser para você, né, ser fiel nas pequenas coisas? Turn with me, if you will, Então
Então vamos abrir nossas Bíblias one last time mais uma vez. to 1 Timothy chapter 4. Então vamos lá para 1 Timóteo, capítulo 4. And we're going to look at verses 12 through 16. Então vamos ver do 12 ao 16. 1 Timóteo 4, versículo 12 ao 16. Again, this is one of Paul's last letters he would write. Então, mais uma vez, né, essa é uma das últimas cartas que Paulo vai escrever. He is writing to Timothy as a young Então pastor, ele está escrevendo para Timóteo, né, como um jovem pastor. and he's going to give him instructions as a pastor. Então ele está dando instruções para ele como pastor. But much of this, especially the instructions for how to live, are for everyone. Mas a maior parte disso aqui, especialmente, né, na questão de como viver nossas vidas, serve para todos nós. And the things that he says here, E todas as coisas que ele vai mencionar aqui, we need to be doing these in our churches nós precisamos estar vivendo isso em nossas igrejas and in our homes. e em nossas casas. Listen, it's the home is where true character and faithfulness are developed. E ouçam isso aqui, em nossas casas é onde o verdadeiro caráter ele é desenvolvido. So Rafa, if you would, you can read 1 Timothy 4, 12 through 16. Vamos ler lá 1 Timóteo 4, a partir do 12 até o 16. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. So Paul tells Timothy, he says, even though you are young, Então, Paulo está dizendo aqui para Timóteo, olha, mesmo que você seja jovem, you can live your life in such a way that you are an example for the other believers. você pode viver sua vida de tal forma que você vai ser um exemplo para todos os crentes. And there are 6 things that he tells him how he can be an example. E existem 6 coisas aqui que ele deixa claro, né, como nós podemos ser exemplo, In word, né, em palavra, conduct, no procedimento, love, no amor, spirit, no espírito, fé, faith, né, and fé purity. e na pureza. So the first thing he says is be an example in word. Então, a primeira coisa que ele diz, né, ser fiel na palavra. The things that we say matter. Tudo aquilo que nós dizemos, falamos, é importante. And I don't just mean from the pulpit. E eu não quero dizer somente aqui do púlpito. Our words have power Né, as nossas palavras elas têm poder. to build people up, Ela pode então edificar pessoas, to tear people down, pode destruir pessoas, especially if someone is in a position of authority. especialmente se essa pessoa está numa posição de autoridade. Has anybody in here ever been torn down by somebody that was in authority over you? Será que existe alguém aqui que alguma vez foi destruído assim com alguém que estava em uma posição de autoridade sobre você? Maybe a pastor or a teacher or a parent. Né, talvez um pastor, um pai, uma mãe ou um professor. That can take a long time to get over that. E pode levar um bom tempo, né, para você se livrar desses problemas. But we have that role. If you're in the church, you have that role over others. Mas então na igreja nós temos esse papel, né, de liderança sobre pessoas. What kind of speech are we known for? E que tipo de conduta e fala nós somos conhecidos? Psalm 34:1. Né, Salmo 34:1. I will bless the Lord at all Eu times. vou bendizer ao Senhor em todo o tempo. His praise will continually be on my lips. Seus louvores continuarão em meus lábios. Are they? Is his praises continually on your lips? E eu te pergunto, será que os louvores eles são contínuos nos seus lábios? 1 Thessalonians 5:16. 1 Tessalonicenses 4:16. Pray without ceasing. Orai sem cessar. Do you do that? Você faz isso? What is our speech like when we're not preaching or E teaching? como é que nós falamos uns com os outros quando nós não estamos pregando ou ensinando? And how about at home? E em casa, How do we speak to our wives? como é que nós falamos com nossas esposas? Wives, how do you speak to your husbands? Esposas, como vocês estão falando com seus maridos? How do we speak to our children? Como nós estamos nos dirigindo aos nossos filhos? What about when you're upset?
E quando você fica triste? Oh, well, most of the time I speak very nicely, but sometimes A maioria das vezes, né, eu falo muito bem, mas às vezes... we need to be speaking life over our families, Então not nós- words of death. Então nós precisamos estar dizendo palavras de vida sobre nossas famílias e não palavras de morte. Have you ever yelled at your child in the morning? Alguma vez você já gritou com seus filhos logo pela manhã? I have. Eu já fiz. You know what that does? I've sent them out. I've began their day with a dark cloud over them. Então sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu estou enviando meu filho, minha filha para começar o dia com uma nuvem negra sobre a cabeça deles. And in the evening, have I yelled at them before they've gone to bed? E aí se à noite eu gritar com eles antes deles irem para a cama, That's the last thing they got before they went to sleep was those words tearing them down. essas foram as últimas palavras que eles ouviram antes de dormir, essas palavras que estavam derrubando. We need to be praying over our children. Nós precisamos estar orando sobre nossos filhos. We want life-giving words to be surrounding our families, our children, every step of the day. Então nós queremos ter palavras de vida para nossos filhos e família todo o tempo dos nossos dias e toda parte dos nossos dias. Of course, that doesn't mean we don't correct them when they're wrong. E isso não quer dizer que nós não vamos corrigi-los quando eles estão errados. We must correct them when Nós they're wrong. devemos corrigi-los quando estão errados. But how are you doing that? Mas com que maneira você está fazendo isso? Is your correction leading them to Christ? A sua correção está os levando a Cristo? This is being faithful in the little things at home. Isso aqui quer dizer ser fiel nas pequenas coisas em casa. I say, does that really matter in the church as a whole? E aí você pode se perguntar, mas será que isso tem algum interesse e importa, né, para a igreja como um papel maior? You know, Paul in 1 Corinthians 10, Então Paulo em 1 Coríntios 10, he says, therefore, whether you eat or drink, whatever you do, do it all to the glory of God. ele diz, né, que não importa o que você esteja fazendo, comendo ou bebendo, faça tudo para a glória de Deus. I can bring glory to God even in the small choices that I make. Eu posso trazer glória para Deus até mesmo nas pequenas escolhas que eu possa fazer. So we are an example in word Então nós somos um exemplo em palavra and then in our conduct. e aí então na nossa conduta. That's the things that we do. Todas as coisas que fazemos, né? How do we act around others? A forma com que agimos perto de outras pessoas. Are we full of pride or arrogance? Será que estamos assim cheios de orgulho ou arrogância? Are we easily angered? Será que nós nos infuriamos assim facilmente? Do we bully people maybe because we have a position of authority over them? Será que nós estamos agindo mal assim com pessoas simplesmente pelo fato de estarmos numa posição de liderança? Are we judgmental in the way that we treat people? Será que somos assim, agimos com um pré-julgamento com as pessoas? But to understand that people will pay more attention to what you do than what you say. Então entenda que as pessoas elas vão prestar mais atenção naquilo que você faz do que aquilo que você está dizendo. Are we leading our people in prayer even outside of church? Será que nós estamos liderando, levando nossas pessoas em oração até mesmo fora das igrejas? It's easy to pray in church, right? É fácil para nós orarmos quando estamos na igreja. What about outside? E quando nós estamos lá fora? How many times have you had someone to your house for a get together? Quantas vezes você convidou alguém para vir na sua casa para vocês simplesmente terem comunhão? And you laugh and you joke, E aí, então você dá risada, né? Conta piada, have some churrasco, right? né? Faz um churrasco, Talk about football, fala sobre futebol, but you don't spend any time praying mas não gasta nenhum tempo em oração with other believers. com outros crentes, né? Guys, that shouldn't happen. Então isso não deveria acontecer, gente. How are we acting outside of church? Como é então que estamos agindo fora das quatro paredes da igreja? Are you, as a pastor or a leader, are you accessible? Você como um líder, um pastor, você é acessível? Or do you only make yourself available to certain people at certain times? Ou você só é disponível para certas pessoas e a certos momentos? And I realize there are times where we're very tired and you feel like, I don't want to talk to people right now. E eu entendo que existem momentos que nós estamos bem cansados e nós não queremos conversar com ninguém, né? We never see Jesus take that approach, though, right? Mas nós nunca vimos Jesus agir dessa forma, não é? Are we serving others? Será que estamos servindo os outros? That was Jesus. Então, isso sim era Jesus. Mark 10:45.
Marcos 10:45. The Son of Man did not come to be served, Que o Filho de Deus ele não veio para ser servido, but to serve, mas para servir and to give his life as a ransom for e many. de entregar sua vida por muitos. How about in your home? E em sua casa? Does your family know you to be someone different than your church does? Será que a sua família te conhece como uma pessoa diferente, de uma diferente maneira que a sua igreja te conhece? Does your church family think more highly of you than your family at home? Será que o pessoal da tua igreja pensa algo assim mais elevado sobre você do que as pessoas dentro da tua casa? You say, well, this is ministry. This is my important thing. This is my calling. Você pode dizer assim, não, mas isso aqui é o ministério, isso aqui é o meu chamado, isso aqui é o mais importante. No, your family is your first calling. Não, o mais importante, o seu primeiro chamado é a sua família. Are you serving them? Será que você está servindo a eles? Do you give yourself the same way to them like you do to your congregation? Você está se entregando à sua família da mesma maneira que você se entrega para a sua The congregação. way I treat people matters. Então, a maneira com que eu trato as pessoas é importante. My family matters. A minha família é importante. Am I faithful in these little things? It leads to greater blessing. Então, eu sendo fiel nessas pequenas coisas vai me levar para bênçãos ainda maiores. Third is love. Então, primeiramente em amor. How do we live out the gospel in action to our churches? Então, como é que nós podemos viver o evangelho em ação nas nossas igrejas? Jesus gave. Então, Jesus ele deu. He gave and he gave and he gave and he Ele gave. deu vez após vez. Even when he was tired, he never stopped. Mesmo quando ele estava cansado, ele nunca parou. You say, yes, but people in my church are so needy. Você pode dizer, mas o pessoal lá na minha igreja, o pessoal ele pede demais. Yes, the church is full of needy people. Sim, a igreja ela é formada por pessoas com várias necessidades. And we are called to minister to them. E nós fomos chamados para ministrar essas pessoas. It can be tough. E pode ser bem difícil. Have you ever seen someone coming towards you and you want to hide? Você já viu alguém chegando na igreja perto de você e você quer se esconder? Like, I know if this person sees me and we start talking, it's going to be an hour conversation, and I don't want to do that right now. Eu sei que se essa pessoa chegar aqui para falar comigo, vai ser aquela 1 hora de conversa e eu não estou a fim de fazer isso agora. It happens, right? You're like, oh no. Acontece, né, gente? A gente fala, oh meu Deus. Maybe do they céu. didn't see me. Talvez eles não me viram ainda. I'm going to duck in the bathroom real quick. Deixa eu correr pro banheiro rapidinho. Listen, we're called to care for them, not hide from them. Então nós fomos chamados, pessoal, olha só, para ajudá-los e não para se esconder deles. Maybe that's something that you as a pastor or leader need to figure, how do I do this in a more efficient way? Talvez você como um líder ou pastor, você precisa aprender e fazer como que eu posso fazer isso de uma maneira mais eficiente. How do I take care and meet their need without letting them dominate my day? That's something you need to figure out. Como é que eu posso aprender a ajudar essa pessoa na necessidade, mas não deixar que eles tomem todo o meu dia, né? What about at home? E em casa? Are you just as loving at home? Será que você é amoroso da mesma maneira em casa? Do you give and give and give and give to the ministry and you have nothing left when you get back to your family? Porque você vai e se doa vez após vez na igreja, mas daí quando você chega em casa você está esgotado. If you find that happening, Então se você vê que isso está acontecendo, I would say that you're working in the strength of the flesh. eu vou dizer que você está trabalhando no esforço da carne. See, the Holy Spirit will not give you what you need for the church Então o Espírito Santo ele não vai te dar somente aquilo que você precisa para a igreja. and then not give you enough E aí então ele não vai te dar o suficiente to minister to your family. para ministrar em sua casa. If that's happening, there's some part of that you're doing in the flesh. Então se isso está acontecendo, existe alguma coisa que você está fazendo na sua própria força. It doesn't mean you won't be tired. Isso não quer dizer que você não vai se cansar. You will be tired. Você vai se cansar. Jesus was tired. Jesus ele se cansou. But these little acts of love that lead to a healthy family Mas todos esses pequenos atos de amor vai levar a sua família a ser uma família saudável. A healthy family is a healthy pastor. Então, uma família saudável vai gerar um pastor que é saudável. Healthy families is a healthy church. Então, famílias saudáveis vai gerar uma igreja saudável. Fourth thing he says is spirit. This is our attitude. Então, em quarto aqui, né, em espírito, isso tem a ver com nossa atitude. How is my attitude when things don't go my way? Qual é a nossa atitude quando as coisas não funcionam da maneira que eu queria? Can I get so easily upset that I can't function?
Será que eu fico tão bravo assim, chateado, que aí eu já não funciono mais? I remember when we were getting ready for an Easter service when we were still living in China. E eu me lembro uma vez quando nós ainda estávamos morando na China e estávamos nos preparando para ir para esse culto de Páscoa. And I think it was the day before E eu acho que era Easter Sunday. né, um dia antes do domingo de Páscoa. And one of my daughters fell off her bike and broke her arm. E aí então uma das minhas filhas, ela estava de bicicleta, ela caiu e quebrou o braço. And it was a mess. Então foi uma bagunça. You could see that her arm was broken. It was bent. Então você podia perceber, né, que o braço dela estava quebrado, estava assim dobrado. We took her to the hospital and they x-rayed it. Então levamos ela para o hospital, fizemos o raio-x. And the doctor comes back and he says, "Oh, it's not broken." E aí o médico chega para nós e fala assim, olha, ó, não está quebrado. And I held it up and I pointed at it. I said, "That's not broken." E aí eu olhei e apontei pro braço e falei, olha, isso aqui então quer dizer que não está quebrado. And he said, "Oh, they x-rayed her elbow." E aí ele falou, não, mas eles fizeram um raio-x do ombro. I said, we can't do this here. Não, daí eu falei, não, a gente não tem como resolver isso aqui. But I remember being so frustrated that I couldn't even think straight. Mas eu lembro de estar tão frustrado que eu não conseguia nem pensar direito. And that shouldn't be. E então isso não deveria acontecer. How about when I feel hurt or betrayed? Agora, e quando nós somos traídos ou alguém nos machuca? Do I want to give up? Será que então esse é o momento que nós queremos desistir? Do I respond in anger? Será que eu respondo assim com aquela raiva? Do we allow other people to ruin our day and make us ineffective for God's kingdom? Será que nós permitimos que outras pessoas venham e nos machuquem e aí então isso nos deixa sem funcionar para o reino de Deus? As that shouldn't happen. Então isso não deveria acontecer. I realize that we're not robots and we are affected when people do things to us. E eu sei, eu reconheço que nós não somos robôs, né? E que quando as coisas acontecem conosco, existe um efeito. But I would ask you, what's your motivation for ministry? Mas eu quero te perguntar, né? Qual é a sua motivação para o ministério? Why did you do it to start? Por que você começou com isso? You know, some people have wrong motives. Né, algumas pessoas começam assim com os motivos errados. They want position or power or money. Eles querem poder ou uma posição ou dinheiro. Or maybe you just didn't know what else to do. This is what my father did. This is what I'm going to do. E talvez você não sabia o que mais fazer, né? Era algo que o seu pai fazia, o seu avô estava fazendo. Or maybe you went in because you say, I want to love people. E talvez você entrou no ministério dizendo assim, não, eu simplesmente quero amar pessoas. And I would say all of those are wrong motivations. E eu quero te dizer que tudo isso são motivações erradas. Now, hopefully, God will give you a love for the people you're ministering to. E eu espero que o Senhor ele vai te dar um amor para as pessoas com as quais você está ministrando. But your motivation has to be love for Him. Mas a sua motivação, em primeiro lugar, deve ser o seu amor por Ele. Because the truth is, people at their core are not lovable. Porque a verdade é que as pessoas, dentro dessas pessoas, elas não estão prontas para amar ou receber amor. And you will get hurt and you will get betrayed. Então você vai se machucar, você vai ser traído. And when you were doing it for the people and that happens, you just walk away. E aí, então, quando você está fazendo isso por amor às pessoas e isso acontece, você vai simplesmente sair fora. But if your motivation for doing it was the Lord, when those things happen, you say, I wasn't doing it for you anyway. Mas quando você está fazendo isso e isso acontece, você vai lembrar que você não estava fazendo isso por causa das pessoas, mas era por causa do seu amor a Deus. Remember, Jesus was also hurt and betrayed. Porque Jesus, ele também foi traído e machucado. What's your attitude at home? Então, qual é a sua atitude em casa? If you had a long day and you go home and something is broken. Né, você teve um dia bem cheio, aí você chega em casa e tem algo quebrado em casa. You're not going to translate that? No. No? Okay. Your kid breaks something. Né, um dos seus filhos quebrou alguma coisa. You got the report, their grades from school. Ou você vê o boletim deles, né, as notas não estão nada bem. You don't like what your wife made for dinner. Você não gosta daquilo que a sua esposa preparou para o jantar. That's never happened. Isso nunca aconteceu comigo. Picanha again? Picanha mais uma vez?
Just before Christmas, one year, we had the opportunity with my family to go to Thailand to spend E Christmas. tem uma vez antes, né, do Natal, eu tive a oportunidade de ir para a Tailândia com a minha família. It was very beautiful temperature in Thailand all the time. Então, na Tailândia, né, a temperatura é sempre aquela temperatura amena, né, boa, You know, agradável. 30, 32 degrees, 33 degrees, sunny. 30, 32. It's too hot. No, it's too hot, but the beach was there. Ah, mas é na praia. Então, 30, 32 na praia tá bom. And then we went back to China, E aí, então, quando nós voltamos para a China, and we were living in a village, e aí voltamos para o vilarejo, and it was snowing, e aí começou a nevar, and we did not have heat in the house, e nós não tínhamos aquecedores na nossa casa. and our water was in a water tank on the roof. E a nossa água, ela ficava localizada, né, no tanque, assim, na caixa d'água em cima, no telhado. And when we got back, all of the pipes had frozen, E aí, quando nós voltamos para nossa casa, todos os canos tinham sido congelados. and they exploded, E então quebrou tudo. and we had no water. Estávamos sem água. And the temperature inside our house, in the kitchen, E então a temperatura dentro da casa, na cozinha, 0 degrees. estava zero In the graus. house. Dentro da casa. For like 1 month. E isso foi por mais ou menos um mês. And we came back from Thailand where it's sunny to that. E então nós saímos da Tailândia, né, da praia, para essa situação. I started looking at airplane tickets. I want to go home. Eu já comecei a olhar, né, passagem aérea para mim voltar para a América. But the Lord saw us through that. Mas o Persevere. Senhor, Ele nos assistiu, viu nós nessa situação. If I don't have the right attitude in the little things, I'm not going to be able to handle the big Então, things. se eu não for fiel e não ter a atitude certa nas pequenas coisas, Ele não vai me entregar as maiores. And then the fifth thing is faith. E aí, então, a próxima coisa aqui é exemplos na It's the fé. idea of faithfulness to your calling. Então, a ideia de sermos fiéis com o seu chamado. For pastors, that would be to preach the word, Então, para os pastores, isso tem a ver com pregar, ensinar a palavra, even when it's against secular opinion. mesmo quando isso é contra a opinião secular, né? There's lots of that today, right? E existe muito disso hoje em dia, Homosexuality, né? A questão da homossexualidade, the transgender things, as coisas que estão acontecendo com o transgenderismo, aborto, Israel, that whole situation. Israel, Palestina, toda essa situação. How are we leading our congregations through these things? Então, como é que nós estamos liderando nossas igrejas com todos esses assuntos? Are we avoiding them? Será que a gente está evitando esses assuntos? If so, why? Se estamos evitando, por que estamos? I say, oh, well, people might leave. Ah, porque se eu falar sobre essas coisas, o pessoal pode talvez deixar a igreja. Well, that's a big problem if that's your mindset. Então, esse seria um grande problema se essa é a forma com que você está pensando. You care more about the thoughts of men than of God. Se você está se importando mais com os pensamentos dos homens do que aquilo que Deus pensa a respeito. As pastors, we can't avoid addressing the issues of the day. Então, como pastores, nós não podemos evitar as questões do mundo hoje. We don't need to be political, Nós não precisamos ser todo político, but we need to be biblical. mas precisamos de ser bíblicos. And if the Bible addresses these things, then we should address them too. Então, se a Bíblia está falando sobre esses assuntos, nós também deveríamos estar falando. Even if half of your people are going to leave, Mesmo se metade da sua igreja ela vai sair. if it's in the Bible, you should teach it. Se isso está na palavra, você deveria ensinar. Encourage these things in your people as well. Então, encoraja isso para as pessoas na sua igreja. Be faithful in your home. Seja fiel em sua casa. Your calling there as husbands is to love your wife as Christ loved the church. E o seu chamado como marido, né, para você amar sua esposa assim como Jesus amou a igreja. Your calling as wives is to submit to and to give honor and respect to your E o husbands. seu chamado como esposa, né, para você se submeter, respeitar o seu marido. Our calling to our children is to raise them up in the nurture and admonition of the Lord. E o nosso chamado com nossos filhos é de nós educá-los e de ajudarmos a ele a crescer e conhecer a Jesus. Are you teaching your kids the word? Você tem ensinado aos seus filhos a palavra de Deus? Don't put that off, say I'll do that later. Não deixe para fazer isso mais tarde, It doesn't get easier as they get older. porque não vai ficar mais fácil à medida que eles ficarem mais velhos. And then the last is purity. E aí, o último assunto aqui é a pureza. One of the biggest things that will bring a ministry down is impurity. E uma das grandes coisas que pode destruir o ministério é a impureza.
And it's so hard for a church to come back from that. E é muito difícil para uma igreja se recuperar disso. Listen, affairs don't happen in a day. Então, pessoal, entendo que esses relacionamentos extraconjugal, eles não acontecem da noite para o dia. It's little by little. Acontece devagarinho. I allow things in my heart that shouldn't be there. Eu permito alguma coisa entrar em meu coração que não deveria estar lá. Things get into my mind and I allow them to stay there. Aí essas coisas começam a vir para minha mente e eu deixo com que isso esteja lá. We allow ourselves to look at things that we shouldn't. Aí eu me permito olhar para coisas que não deveria estar vendo. And this is where it begins. E é isso, aí é onde começa tudo. And we have to stop those smaller things when they start. Então nós devemos parar essas pequenas coisas quando elas começarem. If you feed them and allow them to grow, it will destroy a church. Então se você permitir que isso esteja lá e começar a crescer, isso vai destruir uma igreja. And it will destroy your marriage as well. E isso vai destruir seus casamentos também. You have to be faithful in those little things for purity. Você precisa ser fiel nessas pequenas coisas pela pureza. Don't watch movies that show things that aren't pure. Não assistam filmes que mostrem coisas que não são puras. It's just one scene. Most of the movie isn't like that. Ah, mas é só uma cena, a maior parte do filme não parece mais. It's not worth it. Não vale a pena. It's not worth it to put that in your mind. Não vale a pena colocarmos isso em nossas mentes. Don't let your eyes linger if something goes and it causes that. Don't allow your eyes to stay on it. Não deixe com que os seus olhos permaneçam em algo que possa estar passando diante de você. When we're faithful in these small steps of purity, it will prevent disaster later. Então, se nós formos fiéis nessas pequenas coisas em relação à pureza, isso vai evitar desastres mais tarde. I'll try to wrap up quickly here. Então, vamos tentar terminar He aqui. gives a few more instructions. Aqui nos dá algumas mais instruções. He says, give attention to reading and exhortation and to doctrine. E aqui diz, né, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e à doutrina. Pastors, there's no excuse for a lazy pastor. Então, pastores, não existe desculpa nenhuma para pastores que são preguiçosos. Be faithful to put in the time to study and let the Lord speak to you. Sejam fiéis em investir tempo para estudar a palavra de Deus e deixe que o Senhor fale com vocês. Exhort. It's a firm, strong encouragement to do what's right. Então, essa exortação, né, é o ensino para fazer aquilo que é certo. We can't be weak with sin. Nós não podemos ser fracos em relação ao pecado. Doesn't mean I need to tell everybody everything they need to do with their life. Não, isso não quer dizer que eu preciso estar dizendo para todas as pessoas o que eles devem estar fazendo com suas vidas. But I do need to address open sin when I see it. Mas eu preciso, né, trabalhar essa questão se aparece um pecado que todo mundo percebe. Don't leave that for somebody else to do. Não deixe isso para que outra pessoa possa fazer. And then doctrine. E então na doutrina, Know why you believe what you believe. você tem que saber o porquê daquilo que você crê. Be aware of the false doctrines that are out there so you can protect your church. Né? Esteja assim atento às falsas doutrinas que estão perto de você para que você possa proteger sua igreja. Then he says, give everything that you have towards these things. Então aqui ele diz, né, para que você se esforce, dê tudo de si sobre essas coisas. It's verse 15, meditate and give everything that you have towards this. No versículo 15, seja diligente nessas coisas e dedique-se inteiramente a elas para que todos vejam o seu progresso. Towards all these little things. Então, em relação a todas essas coisas, Like that athlete who dedicates himself for the Olympics. assim como aquele atleta, né, que se dedica para as Olimpíadas, They give up everything else so they can focus on that. Right? eles desistem de todas as outras coisas para focar no seu objetivo. Give everything that we have for these little things. Então, né, se dedicam a todas as pequenas coisas. Look what he says, E 16. veja só o que diz no 16. Continue in them, Então, continue nisso, for in doing this you will save both yourself and those who hear. perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. And that's what it's about. E isso daqui é o que tem a ver o nosso ministério. The effectiveness of a church has nothing to do with money or O size. sucesso de uma igreja não tem nada a ver com o tamanho ou a quantia de dinheiro.
The greatest riches are souls. A maior e verdadeira riqueza tem a ver com as almas. And when we're faithful in these little things, E aí, então, quando nós somos fiéis nessas pequenas coisas, it says we will save both ourselves and those who hear diz us. aqui que nós vamos nos salvar e todos aqueles que nos ouvem. If you want your church to be effective, Então, se você deseja que sua igreja seja efetiva, leaders, it starts with you. então líderes, começa com vocês. Faithful in the little things. Sejam fiéis nas pequenas coisas. And again, effective, faithful doesn't mean large. E mais uma vez, né, uma igreja ativa e efetiva, ela não quer dizer que seja uma igreja grande. What that looks like in your church might not be the same as it looks in mine. Aquilo que possa aparecer na sua igreja pode ser diferente na minha. I am from a very large church in Philadelphia. Eu faço parte de uma igreja bem grande na Filadélfia. The Lord has blessed that church. Pastor Joe is an amazing, faithful Bible teacher. O Senhor, ele tem abençoado essa igreja. O pastor Joe, ele é um pastor fiel em ensinar as escrituras. But to have a ministry like Pastor Joe's, that's not the goal. Mas a meta não é termos um ministério que se pareça assim com o ministério do pastor Joe. Maybe God will give you a ministry like that. Talvez Deus vai te dar um ministério que seja assim. Or maybe you'll have a ministry like the Apostle Paul. Ou talvez você vai ter um ministério assim como o apóstolo Paulo. You say, yeah, that would be great. Dizendo assim, sim, aí seria maravilhoso. But you're just looking at the results. Mas aí você está vendo só os resultados, né? And you forget that Paul was beaten Você esquece que Paulo apanhou muito. and stoned and Foi shipwrecked apedrejado, sofreu naufrágios. and chased out of almost every city that he went to. Ele era expulso de cada cidade que ele entrava. And eventually he was arrested and killed. E que no futuro ele foi preso e aí morto. We want Paul's results, but we don't want Paul's Nós struggles. queremos, né, os resultados de Paulo, né, mas não queremos ter todas as dificuldades que ele passou. Or maybe your ministry would look like the Apostle Stephen. Ou talvez o seu ministério vai se parecer assim como o apóstolo Estevão. He was a faithful man. Foi um homem fiel, He knew God's word. ele conhecia a palavra de Deus. We see that in Acts 7. He knew God's word. E nós vemos isso, né, em Atos 7, ele conhecia a palavra de Deus. He had a good Ele reputation. tinha uma ótima reputação. He was appointed to serve the widows. Ele foi apontado para servir às mesas das viúvas. And the Holy Spirit came upon him. E aí então o Espírito Santo veio sobre Estevão. And he had a very brief time of incredible E ministry. ele teve um ministério incrível em um bem curto período. And then he was killed. E aí então ele foi morto. He did not have a church, Ele não teve uma igreja, did not have money, não tinha dinheiro, did not have all these people following não him. tinha todas as pessoas o seguindo. But I know if you asked Pastor Joe in Philadelphia, Mas eu sei que se você perguntasse para o pastor Joe lá na Filadélfia, he would say the ministry of the Apostle Paul is so much greater than his. ele vai dizer que o ministério do apóstolo Paulo foi muito maior do que o meu ministério. And I think if you ask the Apostle Paul, E eu acredito que se você perguntasse ao apóstolo Paulo, who would have been there watching when Stephen was stoned, que deveria ter estado ali naquele momento em que Estevão foi apedrejado, he would say the ministry of Stephen was greater than his. ele vai dizer que o ministério de Estevão foi maior do que o meu ministério. It's not about how many people you have. E isso não tem a ver com o número de pessoas que você possa ter, That's what you're faithful to what God has called you to do. mas tem a ver com a fidelidade que você mostra naquilo que Deus te chamou para fazer. Without Acts chapter 6, Então, sem o capítulo 6 de Atos, if Stephen didn't have a good reputation, se Estevão não tivesse essa boa reputação, if he wasn't full of wisdom and the Holy Spirit, se ele não fosse cheio de sabedoria e do Espírito Santo, we don't have Acts chapter 7. nós não teríamos Atos capítulo 7. If he wasn't faithful in those little things, Se ele não tivesse sido fiel nessas pequenas coisas, we don't have the amazing story that is his life that's been talked about now for thousands of years. nós não teríamos essa história maravilhosa que tem sido comentada por muitos anos já. It started him being faithful at home Mas começou com ele sendo fiel em casa and faithful in the little things. e fiel nas pequenas coisas. Let's pray. Vamos orar.